Olá a todos e bem-vindos à Live TV da Rádio Flórida. Estamos começando mais um segmento da Imigrant News. Meu nome é Larissa Salvador, eu sou advogada de imigração licenciada aqui no estado da Flórida e hoje nós vamos conversar sobre uma das modas, porque virou moda, que está correndo no Brasil e também no mundo, que é o visto EB2NW. Eu tenho vários clientes que sempre me perguntam, mas doutora, eu ouvi falar do EB2NW. Doutora, o visto EB2. Doutora, EB2NW. Então, hoje nós vamos dedicar esse programa para o visto que está bombando, né? A musa da hora, para que as pessoas realmente possam entender o que é esperado, quais são as expectativas, quais são as coisas que são requeridas para você conseguir o visto EB2NW. Então, para você ter uma ideia, esse EB2NW é um dos 5 vistos disponíveis na área de trabalho, e ele é um visto muito específico. O que eu quero dizer como específico? Ah, doutora, mas todos os vistos são específicos. Não. Na área de trabalho, na grande maioria das situações, você precisa ter um empregador para que o empregador faça o pedido para você. Você passe por um processo de certificação de trabalho e depois dessa certificação de trabalho, aí sim você entra no processo para fazer o pedido juntamente com a imigração, para fazer o processo do Green Card, enfim, é um processo longo. São poucos os vistos de trabalho que você, como um beneficiário, pode fazer o pedido por você mesmo. Então são dois. Um deles é o EB1, que é aquele de habilidades extraordinárias, o EB1A, e o segundo é o EB2NW. A sigla NIW no inglês significa National Interest Waiver. O que é o National Interest Waiver? Quando você fala de uma pessoa que tem uma profissão que é NW, é que os Estados Unidos, você tem que comprovar para os Estados Unidos que você, América, tem uma necessidade tão grande nessa área que você não precisa que um empregador me procure. Eu mesmo, pela minha profissão, pela minha experiência, sou uma necessidade para você como país. Então, quando você pensa no NW, você tem que pensar, ok, o que eu faço, qual é a minha profissão que me torna essencial para os Estados Unidos. Agora, muito importante você ficar ligado. O que te faz importante não é necessariamente a sua avaliação sobre a sua profissão, e sim a necessidade atual do país. Então, por exemplo, no início do Covid, as pessoas que estavam vindo muito do estrangeiro para os Estados Unidos porque nós estávamos em falta, eram médicos e enfermeiros. Médicos e enfermeiros estavam bombando estrangeiros, até mesmo a imigração teve um pronunciamento falando para qualquer pessoa que era médico ou enfermeira, que já tinha tido o visto NW aprovado e que já tinha passado por todas as etapas que eles precisavam passar, eles estavam acelerando as entrevistas no consulado para que essas pessoas pudessem vir para os Estados Unidos o mais rápido possível, porque era uma necessidade emergencial do país, como vários outros países nessa área que a gente está vivendo agora do Covid. Então, quando você pensa em NW, você tem que pensar assim, qual é a minha profissão e qual é a necessidade do país, tá? Agora, quais são uma das necessidades para você poder fazer essa aplicação para o EB2NW? Você tem o bacharelado e também a pós-graduação, mestrado, doutorado. Tá, doutora, mas se eu não tiver o mestrado ou doutorado, mas a minha profissão é uma das profissões que são importantes nos Estados Unidos, eu ainda posso me encaixar nessa categoria? Pode da seguinte maneira. Você tem que comprovar no mínimo 5 anos de experiência naquele ramo. Por quê? Mais uma vez, não basta você ter um diploma falando eu me formei em ABC. Até mesmo porque para as pessoas que conhecem o sistema de educação aqui nos Estados Unidos, eu posso ser formada no meu bacharelado em uma coisa, mas acabei trabalhando a minha vida toda numa coisa que não tinha nada a ver com o meu diploma. Então, não.
ter o diploma naquela área não é o suficiente. Você também tem que mostrar a sua experiência, porque nós, mais uma vez, nós estamos mostrando que você é tão importante por conta não só do seu diploma, mas da sua experiência naquela área, que os Estados Unidos precisa de você. Um ponto importante para ressaltar, várias pessoas têm tido recentemente um pedido para mais informação, para mais evidência nos casos de EB2NW, porque eles não têm um planejamento de negócio. Aí as pessoas perguntam, mas eu preciso incluir um planejamento de negócio na minha petição de EB2NW? Eu sempre coloco em todas as minhas petições do EB2. Por quê? Você não tem um empregador. E a ideia é que você, como profissional, você mesmo consegue ser o seu próprio negócio. Então, é vantajoso para as pessoas, quando estiverem fazendo a aplicação do EB2, ter, sim, um planejamento de negócio de si próprio, né? Como que você planeja oferecer os seus serviços que são tão necessários para os Estados Unidos para as pessoas que moram aqui, para a comunidade aqui. Então, super chave, tenha, assim, um planejamento de negócio quando você fizer esse tipo de aplicação. Outro ponto também que é necessário para as pessoas que estão pensando que talvez essa seja a maneira que eles têm para vir para os Estados Unidos, comecem a juntar cartas de referências do seu trabalho. Então, se você é um médico e você já trabalhou para vários hospitais numa área muito específica e você já teve muito sucesso na sua área, pegue cartas de referências do presidente desses hospitais. A mesma coisa com enfermeiras, a mesma coisa com engenheiros mecânicos. Então, esses tipos de áreas são super importantes aqui, como cientistas, pessoas que trabalham na área de pesquisa, pessoas profissionais na área de TI, IT, dependendo de que língua que você está falando, na informática. Então, comece a trabalhar nisso. Por quê? Várias vezes você tem profissionais que têm esse nível de experiência, mas eles não têm evidência, eles não têm como provar esse nível de sabedoria, né? De know-how naquela área. Então, se você acha que talvez você seja um indivíduo que você se encaixaria no EB2NW, você sim tem que comprovar. Mais uma vez, não basta você ter uma avaliação de você mesmo que você deveria encaixar porque você sabe do que você já fez. Não, a imigração precisa de evidência, eles querem ver provas. E a gente sempre fala sobre isso, você precisa comprovar aquele ponto, você precisa conseguir provar que eu sou sim, eu sou cara fenomenal na área de cirurgia cardíaca, eu sou o cara que, né, tomo conta das anestesias de todos os procedimentos de coração, ou de pulmão, ou disso e aquilo. Uma vez eu trabalhei num caso de uma pessoa que ela fazia, não era nem tatuagem, né? Quando você faz aquela pigmentação da sobrancelha, que muitas mulheres amam, que, poxa, só pensam na sobrancelha porque, beleza, não precisa fazer tanto, isso. Mas na situação dela, ela não somente usava isso na área de cosmética, mas ela tinha uma pegada muito específica que, para vítimas de queimadura, ela literalmente fazia a pigmentação que você não dava para você perceber que aquela pessoa não tinha mais a sobrancelha. Também ela trabalhava com pessoas que eram sobreviventes de câncer de mama, porque muitas vezes você tem a cirurgia, você tem a cicatriz, ou então você não tem mais o mamilo. Ela, com a técnica dela, a especialidade dela, ela fazia a reconstrução e parecia a mesma coisa. Então, ela tinha um know-how, uma coisa tão específica para aquela área, para se encaixar no EB2NW. Então, como eu sempre falo, né? Se você não tem certeza, procure um profissional, procure um advogado, para que você realmente possa ter uma avaliação do seu currículo, para saber sobre
o EB2 e também sobre a sua categoria, sobre a sua área de atuação, a sua profissão. É uma área que é importante nos Estados Unidos? É uma área que você se encaixaria nesse visto? Então, sempre, 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 nunca me canso de falar, sempre procure um profissional para que você tenha uma análise específica da sua área, tá legal? E eu sei que várias pessoas chegam para mim falando, ai, doutora, então, eu sou engenheiro civil. Na área de engenharia civil, você tem que pensar bastante, porque o tipo de engenharia civil no Brasil não é igual aqui. Então, a não ser que você conheça um projeto muito específico, num estado específico aqui nos Estados Unidos, de uma companhia específica, que eles estão usando os mesmos parâmetros, não vai se encaixar num pedido de NW aqui, porque não tem a tradução. Ou então, pessoas da área de contabilidade. Se a sua área de contabilidade ela é só focada em uma área muito específica de como a contabilidade é feita no Brasil, aí isso já é um pouco mais difícil, porque, mais uma vez, o foco é como que você pode agregar para o sistema americano. Como que você, na sua profissão, é importante para o mercado americano. Então, eu sempre falo, gente, o visto, né, tanto o visto como o green card, quanto a permanência aqui nos Estados Unidos, não é um direito, porque eu fiz a aplicação, eu tenho que receber, eu mereço. Não, é igual você ir na frente de um juiz que você tem que discutir o seu caso, você tem que provar o seu caso. Então, sempre, sempre, sempre se lembre disso. Quando nós estamos falando sobre o visto NW, você tem que provar que os Estados Unidos precisa de mim. Os Estados Unidos precisa da minha experiência, da minha área, né? Que eu atuei já há mais de 5 anos. Então, só para recapitular, o EB2NW é a categoria disponível, é uma das 5 categorias dos vistos de trabalho aqui para os Estados Unidos. Você precisa ter o seu bacharelado, você também tem que ter a pós-graduação, mestrado ou doutorado. Se você não tiver o mestrado e o doutorado, precisa no mínimo da experiência de 5 anos na sua área. Mais uma vez, por quê? Porque nós temos que comprovar para os Estados Unidos que sim, a América precisa de você aqui, tá legal? Então fiquem ligados, continuem super ligados aqui na Rádio Flórida, a número 1, para mais informações, dicas na área de imigração. Até a próxima!